É Ele. Aleluia. Vai, Diego, diz aí, é Ele. Será se esse louvor ele combinou com você? Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Esse louvor assenta com você? É Ele, Você está vivendo isso? por Ele que eu estou gastando minha vida. Será que você está fazendo isso? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida. Você está gastando sua vida por Ele? Perdendo tudo por amor e com alegria, Amém. dono dos meus dias. O que você tem entregado a Ele? Ele está ficando prioridade? Ele é prioridade na sua vida? Ele tem sido prioridade? Em que lugar Ele está na sua vida? O que tem sido a sua vida diante de Deus? Você canta esse louvor, mas você tem gastado a sua vida por amor dEle? Porque cantar, ou expressar, ou colocar para fora, ou você cantar, louvar. Mas eu te pergunto essa noite, o que você está louvando, o que você está cantando, você está vivendo isso? Porque nós estamos numa geração de pessoas que até cantam, que até louvam, mas muitas vezes não está vivendo o que canta, não está vivendo o que louva. Mas eu te digo, você decidiu se vir ao Senhor, então você tem de se vir a Deus. Não é só a metade, não é só um terço, não é só priorizar Ele em poucas coisas e outras não. É entrega total. É você chegar diante de Deus e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. É você se apresentar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. E depois que Deus transforma a sua vida, aí você diz: eis-me aqui, envia-me. Então é isso que nós precisamos. Aleluia. É isso que nós precisamos viver. Nós precisamos viver o que nós pregamos. Nós precisamos pregar e viver o que nós pregamos. Nós precisamos louvar e viver aquilo que nós louvamos. A entrega e a busca e a intimidade é que vai mudar a sua vida. Se você vir aqui só para os cultos, quinta e domingo,
e você não tiver uma adoração genuína, e você não tiver uma transformação genuína, e você não decidir viver o que você escuta aqui, mas eu quero te dizer, nós somos de uma geração que não vamos deixar ninguém para trás. Eu não sei se você está me entendendo, mas nós somos de uma geração que nós não vamos deixar ninguém para trás. Presbítero, eu não fui atrás, mas estou orando por ele. Presbítero, eu não fui atrás, mas ainda continue mandando uma mensagem para ele. Presbítero, ainda não fui atrás, mas ainda continue intercedendo por ele. Isso quer dizer que você não desistiu dele. Isso quer dizer que você ainda confia no Deus que você serve, e aí você ainda continua orando por ele. Eu quero pregar uma mensagem essa noite para o seu coração. Eu quero que essa mensagem ela mexa com a sua estrutura. Eu quero que o Senhor essa noite mexa com o seu coração. Eu quero que essa noite o Senhor fale com você fortemente. Eu quero que você saia daqui essa noite com um desejo no coração de ir atrás, de não desistir. Mas que nós venhamos aprender essa noite com essa história desses 4 homens, que esses dias Deus tem falado muito forte ao meu coração. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 2. Corra não, viu, Diego? Deixa eu botar o banquinho aí para você sentar, para você não correr. Aleluia! Botar o banquinho ali para ele não correr. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Diga assim, eu estou feliz, porque eu estou na casa do meu. Por isso que a Bíblia diz, me alegrei quando me disseram, vamos para a casa da onde? Do Senhor. Então não tem lugar melhor de você estar do que você estar na casa do papai. Diga assim, papai, obrigado, toda a minha gratidão por estar na tua casa. Amém? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, ou me ajude. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E lhe anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Por quantas pessoas? Diga 4. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diz, não é 2 não, é 4. É 4 homens e um propósito. 4 homens decididos a levar esse aleijado até a presença do Senhor. Diga amém. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas,
que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz a este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoas sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Agora encurva a sua cabeça agora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, assim foi anunciada a tua mensagem, a tua palavra. Senhor, nós queremos te ouvir. Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu servo, Senhor, diante de ti, Senhor. E o teu povo precisa ouvir essa palavra. Espírito Santo de Deus, usa teu servo, ministra, fala, ensina. Espírito Santo, conduz o teu servo, conduz essa palavra na autoridade do nome de Jesus. E você diz: amém. Uma das coisas que nós vivemos nos dias atuais é: você cuida de um, quando você está cuidando de um, que pula para o outro, você diz: esse aqui já está sendo cuidado, esse aqui já está sendo discipulado, esse aqui já sabe andar, esse aqui já está se alimentando. Porque quando as pessoas se convertem, você começa a dar um leitinho na mamadeira, mas aí depois ele vai se alimentando com leite, aí depois ele já vai comendo uma papa, aí depois ele já vai comendo um alimento melhor. Ele já conhece, ele já sabe o caminho da igreja, ele já sabe muitos versículos da Bíblia, ele já conhece um pouco da palavra. Aí quando você discipula aquele, que cuida daquele, aí você pega e vai cuidar de outro que chega. Mas no mundo atual que nós estamos vivendo, você cuida de um, discipula aquele. Quando você diz: esse ali já está andando suas próprias pernas, esse eu vou deixar um pouquinho esse de lado, vou cuidar mais desse. Aí você começa a cuidar desse, porque esse precisa de cuidado, esse precisa de amor, esse precisa de cara, porque está chegando. Aí quando você está cuidando desse, o outro que você cuidou, que discipulou, o outro já está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Eu digo a você, não é fácil cuidar. No dia atual que nós estamos vivendo, não está sendo fácil levar alguém para a igreja. As pessoas do mundo hoje, eles recebem 10 convites dos irmãos para ir para a igreja. E vai uma pessoa mundana e faz um convite para ele ir para o lugar errado, e ele decide ir para o lugar errado e não vai para a igreja. Mas aqui nós estamos deparando com 4 homens. 4 homens que decidem levar esse homem até Jesus. Presbítero, a minha vontade, aí você olha assim para o presbítero, você diz: presbítero, a minha vontade também é de levar. A minha vontade também é de conduzir as pessoas até Jesus.
Porque quando você se converte, o seu desejo é: eu vou ganhar a minha família, eu vou ganhar os meus amigos, eu vou levar todo mundo para a igreja. Eu não sei se só foi o presbítero que lembrou, que passou por isso. Porque quando nós se convertemos, nós queremos apresentar as pessoas a Jesus. Porque Jesus transformou a minha vida e a sua vida, e o nosso desejo é de ver a vida das outras pessoas sendo transformada. Mas tem muitas pessoas que vai precisar de mim e de você para conduzir elas até Jesus. Presbítero, mas dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Presbítero, você sabe o tamanho da luta que é de levar para a igreja, de cuidar, de ensinar. Eu sei que dá trabalho. Mas veja, irmão, esses 4 homens, eles decidem levar um homem à presença de Jesus, que às vezes no seu olho, você olha para aquele homem, você, ou a sociedade, ou as pessoas olhavam para aquele homem e diziam bem assim: esse aí vai passar a vida na cama, esse aí só vai sair daí para ir para o caixão, porque esse aí não anda, não tem como ele ir para a igreja, não tem como ele ir conhecer Jesus. Então o destino desse homem é viver nessa cama. Imagine como se encontrava, irmão, aquele homem aleijado que não podia andar, e ele estava na cama. A Bíblia não diz se ele estava em casa, a Bíblia não diz que ele estava no meio do caminho, a Bíblia deixa esse espaço. E provavelmente aquele homem, ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Assim como tem muitas pessoas, irmão, que ainda não conheceu o amor de Jesus. Tem muitas pessoas que ainda não ouviu o seu testemunho. Tem muitas pessoas que precisam e necessitam da minha e da sua ajuda. Tem muitas pessoas que nós precisamos conduzir eles até Jesus. E nós estamos numa geração que as pessoas é mais fácil criticar, que as pessoas é mais fácil falar daquela pessoa, de que conduzir aquela pessoa a Jesus. Mas aquele aleijado, irmão, ele tinha 4 amigos. Não é 4 amigos que quer conduzir você para o mundo. Não é 4 pessoas que te convidam para os lugares errados. Porque influencia, irmão, com quem você anda, com quem você escuta, com quem você está conduzindo a sua vida, a sua história, as pessoas que estão do seu lado. Porque isso tem a ver, irmão. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é, as suas companhias, as suas amizades, quem você vai escutar, quem você vai andar, a decisão está em você. Mas esse homem, que não tinha possibilidade nenhuma de ir até Jesus, esse homem que a situação para a sociedade, para ele, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas aquele homem tinha 4 homens de Deus. E era 4 homens de Deus que não queria Deus só para ele. Que ele não queria viver só o extraordinário, só eles. Porque tem muitas pessoas que pensam, que recebem, que louvam, que se enchem e que busca. E ele disse: eu vou me encher só, eu vou buscar só.
Eu já me converti. O resto do povo agora quiser que se vire. Eu já conheci Jesus, os outros quiser que se virem. Eu já estou andando para a igreja, as pessoas quiser que se virem do mundo. Ei, não é assim. Se você conhece Jesus, se você tem intimidade com Jesus, se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, sabe qual é o teu propósito? Sabe qual é um dos propósitos que Deus tem para a sua vida? É através de você apresentar, ou você levar, ou você conduzir essas pessoas até Jesus. Mas isso vai definir quem é as pessoas que você está andando, quem é as pessoas que você está escutando. Você quer crescer em Deus, você tem de andar com quem? Com o homem de Deus. A Bíblia diz: quem anda com sábio será o quê? Sábio. Então é nós que escolhemos. Nós queremos ser um homem de Deus, nós temos que se alinhar com os homens de Deus. Você quer ser uma mulher de Deus, você tem que se alinhar com as mulheres de Deus. Se você quer ser um homem de Deus, você tem que escutar um homem de Deus. Se tem pessoas na tua família, se tem pessoas no teu trabalho que não conhecem Jesus, e você conhece Jesus, você tem que levar essas pessoas até Jesus. Presbítero, mas dá trabalho. É difícil levar. Dá trabalho demais, mas dá um jeito. Mais difícil era levar quem? Esse homem. Mais difícil era levar esse homem na cama para conhecer Jesus. Então nós somos dessa geração que foi levantada, irmão, para conduzir as pessoas até Jesus. Se você estiver pensando só em você, está completamente errado. Porque quando Jesus te salvou, quando Jesus te libertou, quando Jesus te resgatou, quando Jesus tirou você do lamaçal do pecado, esse propósito, Ele viu uma geração em você. Então o que é que aqueles homens decidem, irmão? Ele não consegue andar. De maneira nenhuma ele vai até Jesus. Então nós precisamos levar ele até Jesus. Isso é, tem pessoas que você tem que levar até Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque não é você que transforma, não é você que liberta, não é você que restaura. É você que é apenas um canal, um instrumento usado por Deus para levar as pessoas até Jesus. Por exemplo, Naamã ele foi transformado por quê? Porque tinha uma serva de Deus na casa dele que falou do amor de Deus para ele, e ele foi até Samaria e ele foi curado da lepra. Por quê? Porque tinha uma pessoa de Deus dentro da casa dele que falava do amor de Deus para ele. Mas aqueles 4 homens, eles decidem, irmão, levar aquele aleijado até a presença de Jesus. Tem coisas que você vai ser conduzido para fazer: pregar, cuidar, amar, discipular. Mas eu te digo uma coisa: mesmo que você cuide, mesmo que você ame, mesmo que você discipule, mas eu só te digo uma coisa: essa pessoa, ela só tem a vida transformada se essa pessoa ir até a presença de Jesus. Porque se essa pessoa conhecer só você, não tem como você transformar a vida dessa pessoa. Porque nós temos de levar as pessoas até Jesus, porque é Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que resgata. E nós somos esse canal de bênção colocado aqui nessa terra para nós conduzir as pessoas até Jesus. Será se deu trabalho aqueles 4 homens tomar uma decisão e levar aquele homem até Jesus? E tem pessoas, irmão, que está do seu lado. Tem pessoas que está no seu trabalho, que tem as 2 pernas, que tem os 2 braços, que tem até um transporte, que caminha, que tem saúde,
e que tem paz. Não a paz transformadora, que a paz transformadora, só quem traz é Jesus. E essa pessoa só precisa de um empurrãozinho seu. Essa pessoa só precisa de você apresentar o Jesus que você serve a Ele. Às vezes essa pessoa só está precisando de um convite para vir para a igreja. E você é esse instrumento, você é esse canal, você é esse canal de Deus que vai ser usado por Deus para você levar as pessoas até Jesus. Presbítero, mas dá trabalho, mas dá um jeito. Imagina, irmão. A Bíblia diz que Jesus passa em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus estava onde? Em casa. Isso não era o presbítero José que estava lá. Porque se fosse o presbítero José, vinha pouquinha pessoa. Mas sabe quem era? Era Jesus. A casa estava cheia, porque o pregador era bom. A casa estava lotada, porque era Jesus o pregador. A Bíblia diz que ele anunciava o quê? A palavra. E ali a casa estava lotada, irmão. A casa estava tão lotada que quem estava dentro não podia sair. E as pessoas que estavam do lado de fora, ou as pessoas que estavam na porta, ou as pessoas que estavam lá, eles não conseguiam entrar. Por quê? Porque estava lotado. O pregador era bom. Creio eu, irmão, aqui eu conjecturando. Porque uma das coisas, quando você está num lugar apertado e você está em pé, aí você descansa um pé, aí depois de descansar você levanta o outro. Eu creio, irmão, porque o pregador era bom. Eu creio que quando o homem levantava a perna para descansar, quando ele descia o pé, já pisava em cima do pé do outro, porque o lugar estava cheio. O pregador era bom. Era Jesus que era o pregador. A casa estava cheia, a casa estava lotada. E o mais interessante, eu creio eu, irmão, que a casa estava tão cheia, que a casa não cabia o total de pessoas. Por quê? Porque quando Jesus estava no local, irmão, era 5.000 pessoas. E eles contavam 5.000 pessoas, mas eles não contavam as mulheres. Então na multiplicação de pães, eles contam só os homens, não contam as mulheres nem as crianças. Então imagine, Jesus está numa casa para caber desse tanto de pessoas. Então a casa estava cheia e fora está cheia. Quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar, porque estava cheio, porque o pregador era bom. Agora imagine a fé desses homens, irmão. De pegar aqueles 4 homens naquela maca, naquela cama, e conduzir esse aleijado até Jesus. Podia até ser que esse homem aleijado, ele estava desenganado, e ele achava que ia morrer naquela cama. Ninguém sabe como era o paradeiro daquele homem. Mas aqueles 4 homens, irmão, eram homens diferenciados. E é isso que eu profetizo nessa geração, irmão. É de 4 pessoas, é de uma igreja que vai levar as pessoas até Jesus. Presbítero, mas dá trabalho. Ei, mas dá um jeito. Se não der para levar nos braços, irmão, leva na cama. Se não der para levar na cama, leva na maca. Mas dá um jeito. Presbítero, mas ele mora longe. Mas você tem um carro, convida, bota no teu carro e traz. Então aqueles 4 homens, eles decidem, irmão, levar aquele homem aleijado até Jesus. Só que tem uma coisa: a multidão grande, a casa não cabia mais. E imagina aqueles 4 homens, porque aqueles 4 homens, eles teve atitude.
E muitas vezes nós precisamos de ter atitude. Muitas vezes o Espírito Santo fala e você não tem atitude de fazer. Muitas vezes o Espírito Santo te dá estratégia de como levar, de como fazer, de como conduzir. E às vezes você ouve a voz e você deixa a voz passar sensível e você não resolve, não tem atitude. Muitas vezes Deus dá até direção, mas você não tem atitude de fazer. Mas aqueles homens, eles tinham fé. Aqueles homens, eles tinham atitude. E ele diz, nós vamos levar ele até Jesus. Porque é esse desejo que tem de queimar no meio do seu coração. É de levar as pessoas até Jesus. Então lá vem aqueles homens conduzindo aquele homem aleijado. Imagina, irmão, aqueles 4 homens pegando aquele homem na cama. Ele disse, ei, vocês estão me levando para onde? O que é que vocês vão fazer comigo? E aqueles homens disseram, não, fique que Deus, nós vamos levar você a uma pessoa que pode mudar a sua vida. Porque é isso que você tem de demonstrar para as pessoas. Irmão, se Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a tua vida, Ele vai mudar a vida do teu irmão. Ele vai mudar a vida das pessoas que estão do seu lado, que você está pregando, que você está testemunhando, que você está empurrando a Jesus. Quantas vezes eu gosto de ficar ali atrás? E se você vê, a maioria das vezes quando eu estou pregando, eu estou lá atrás. E está eu e Galego muitas vezes ali atrás. Faltou fulano, manda uma mensagem. Faltou ciclano, manda uma mensagem. Faltou fulano, manda uma mensagem. Ei, será se você está se preocupando desse jeito? A pessoa que senta do seu lado não veio hoje. Será que quando você chegou em casa, você foi dormir, você mandou uma mensagem para fulano? Ou aquela pessoa que andava, ou até aquela pessoa que conduziu você para a casa do Senhor, que você deu a trabalho para essa pessoa, e foi ele que foi o instrumento de Deus para trazer você para a igreja, mas você se converteu, mas você recebeu Jesus, e essa pessoa está no mundo. Ei, será que o mesmo cuidado que ela teve com você, será que é o mesmo cuidado que você está tendo com aquela pessoa que te trouxe para a igreja? É isso que está faltando em nós, irmão. É de nós levar as pessoas até Jesus. É o que está faltando, irmão. É nós ligar, é nós se preocupar. É uma mensagem, ou uma visita, ou que for menos uma mensagem, dizer, rapaz, fulano, você não, o que foi, o que é que está acontecendo? Luciano e Genino tinham chegado ainda, eu não tinha visto eles aqui, que cheguei cedo, não tinha visto ele, mas já tinha mandado uma mensagem para ele. Vocês veem, né? Então nós precisamos se preocupar, irmão. Porque Deus não colocou nós aqui só para nós estar se enchendo, buscando, e nós não derramar nas outras pessoas o que é que nós estamos buscando, o que é que nós estamos se enchendo. Mas aqueles 4 homens, eles decidem levar aquele homem até Jesus. Ele estava disposto a levar aquele homem até Jesus. Por mais que a multidão fosse grande. Imagine, quando aqueles 4 homens vêm com aquele aleijado na cama. Imagina aquela multidão que estava de fora. Agora foi que deu mesmo. Imagine, eu conjecturando aqui aquela multidão que estava do lado de fora. E aqueles homens olhando para aqueles 4 homens, conduzindo um aleijado na cama. Disse, agora foi que deu mesmo. Nós estamos aqui fora, doidos para entrar, e não estamos conseguindo entrar. Já tem tantos minutos que eu estou aqui doido para ter uma brecha para eu entrar lá para dentro, para eu ver o mestre de perto, para eu ouvir ele de perto. E não estou conseguindo entrar. Aí lá vem aqueles 4 malucos com aquele homem na cama. Eu não sei o que é que eles vêm fazer aqui, irmão. Porque provavelmente o povo que estava fora, ele dizia. Por quê, irmão? Porque no mundo atual que nós estamos vivendo,
Tem muitas pessoas que querem diminuir a tua fé. Tem muitas pessoas que são enterradores de sonhos. Aquela multidão de pessoas que estavam lá ao redor de Jesus, não era só pessoas boas, pessoas de Deus. Tinha pessoas de Deus, mas tinha pessoas que iam só para criticar. Tinha pessoas só para criticar, irmão, porque os fariseus eram um deles. Por isso que certa vez Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, que por fora estão todo bonitão, todo bem vestido, mas por dentro estão como sepulcros, cheio de osso, cheio de sujeira, hipócritas. Ele chamava aqueles fariseus. Então imagine, aqueles 4 homens, irmão, a casa estava cheia. Agora imagine como é que aqueles homens vêm com esses 4 homens, com aquele homem conduzido na cama. E interessante, irmão, que naquela época, as casas que eram feitas, lá no Velho Testamento, eles diziam: quando você construir uma casa, você faça um parapeito. Quem aqui já morou em casa que tem um parapeito na frente? A terceira casa que eu morei, ela tinha um parapeito. Isso é, tinha as teias, na frente tinha uma tipo bloco feito de cimento na frente. Para quê? Aqui era o telhado da casa, eles faziam uma parede aqui, para que alguém ou fosse subir, ou vizinho, alguma coisa, ele não cair, porque tinha esse parapeito para proteger. Agora, se já tinha dificuldade, irmão, dessa pessoa subir numa casa, porque você sabe a dificuldade. Para você subir numa casa precisa de quê? De escada. 2 pessoas sobem numa escada. Isso é, uma pessoa para subir na escada, o outro tem que segurar. Não sobe 2 pessoas numa escada, sobe? Se não sobe 2 pessoas numa escada, irmão, só se for um atrás do outro. Mas imagine, se não sobe uma pessoa na escada para subir numa casa, imagine 4 pessoas, como é que vai passar esse homem? Porque pela porta não entrava, irmão, porque estava o quê? Lotada. E na janela não passava a cama, e aí? Eles iam desistir? Eles iam parar? Eles iam retroceder? Eles iam deixar a multidão dizer: esses loucos estão ficando doidos, eu estou aqui doido para entrar, não consigo. E aí vem esses 4 homens, ainda mais com esse aleijado dessa cama. Eu quero saber como é que eles vão conduzir esse aleijado até Jesus. É nessas horas, irmão, que nós temos de botar a nossa fé para funcionar. É nessas horas que nós temos de entender que Deus vai dar um jeito. É nessa hora que você não pode ir pelo que o povo está dizendo, pelo que as pessoas estão dizendo. Você tem de exercer a sua fé. O propósito daqueles homens era levar até Jesus. Então, o nosso propósito é levar as pessoas até Jesus. Então, não é levar as pessoas até a metade do caminho. Não é muitas vezes, porque muitas vezes você diz assim: eu convidei fulano de tal para ir para a igreja. Porque muitas vezes as pessoas falam isso: eu convidei fulano de tal para ir para a igreja. Mas agora tem uma coisa: ele já sabe o caminho, ele já sabe onde é a igreja, então agora ele se vire. Eu só ensinei a igreja. Ei, não é assim não. Você ensinou, você tem de cuidar. Sabe por quê? Porque você, quando chegou, você foi cuidado. Quando você chegou, você foi discipulado. Quando você chegou, você foi amado. Quando você chegou, você foi cuidado. E
Então há diferença quando você chegou e a pessoa que você trouxe? Não, do jeito que você tem de ser, do jeito que você foi cuidado, você tem que cuidar da pessoa do mesmo jeito. Não é deixar a pessoa na metade do caminho. E esses 4 homens, eles decidem levar Jesus, levar aquele aleijado até Jesus. Então o que é que eles dizem? O que é que eles pensam? O que é que eles dizem? Se nós trouxemos até aqui, nós não vamos desistir. Não é essa multidão que vai fazer nós parar. Então o que é que eles dizem? Não dá para ir por baixo, nós vamos dar um jeito. Eu não sei qual foi o mistério, irmão. Eu só sei de uma coisa, que aqueles 4 homens, eles estavam decididos a levar aquele homem até Jesus. Eu não sei como eles subiram aquele homem. Eu não sei como eles colocaram aquela cama. Eu não sei como eles subiram naquela casa, irmão. Mas uma coisa eu sei, que aqueles 4 homens, eles conseguiram subir no telhado da casa. E o mais extraordinário, irmão, não foi só eles que subiram. A pessoa que eles vinham trazendo naquela cama, eles jogaram a cama em cima do telhado. O que é que eu estou dizendo a você? Dá um jeito. Dá um jeito, irmão. Presbítero dá trabalho, mas dá um jeito. Presbítero, é porque você não acompanha fulano de tal. Não, mas dá um jeito, irmão. Tem jeito para tudo. Então aqueles 4 homens, eles decidem colocar aquele homem em cima do telhado. E a Bíblia diz que aqueles homens abrem o telhado. E quando eles abrem o telhado, imagina, irmão, aqueles homens descendo, aquele aleijado naquela cama. E quando aqueles homens conseguem descer aquele aleijado, no meio da pregação, Jesus para. O culto para. E algo extraordinário acontece, irmão. Porque aqueles homens, eles queriam levar aquele aleijado até Jesus. Era o propósito dele. Eles não iam desistir. Eles não iam parar, nada ia parar. Por quê, irmão? Quando você quer levar as pessoas até Jesus, nada pode te parar. Nada pode te deter. Então nada deteve aqueles homens. Eles pegaram o quê? Aquele aleijado naquela cama. E eles lançaram aonde? Nos pés de Jesus. Isso é, quando você leva pessoas até os pés de Jesus, quando você leva a pessoa para conhecer Jesus, para ter intimidade com Jesus, a solução, o problema, a enfermidade, a doença, a ansiedade, a depressão, isso diante de Jesus, vai tudo embora, irmão. Porque Ele é o dono da vida. Porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que restaura. Você é apenas o condutor, é aquele que vai levar. Mas quem vai fazer a obra é Jesus. O que Jesus deixou eu e você aqui é só para nós conduzir, é só para nós levar, é para nós ensinar, é para nós cuidar. Mas a obra, a libertação, a cura, a restauração, quem vai fazer é Ele. Aquele homem que estava na cama, no seu pensamento, o que era que aquele homem estava precisando? Era de quê? Quem aqui pode me dizer o que era que aquele homem queria? O que era que aquele homem precisava? Ele precisava do milagre, irmão. Ele precisava andar. O sonho daquele homem era andar. Porque se aquele homem andasse, ninguém ia mais conduzir ele na cama. Se aquele homem andar, ele ia andar com a
as suas próprias pernas para ir até Jesus. Então o que mais aquele homem desejava era andar. Presbítero, se aquele homem, ele precisava era andar, o milagre de andar pelo andar, e por que Jesus diz, perdoados estão teus pecados? Por que Jesus não curou ele logo? Sabe por quê, irmão? Porque a coisa mais preciosa que tem na minha e na sua vida, sabe o que é? É a nossa salvação. Porque tem muitas pessoas, irmão, que foi até curada por Jesus, que foi até liberto por Jesus, mas tem muitas pessoas que contemplou até um milagre, mas não vai ser salvo. A Bíblia fala lá em Mateus 7, do versículo 21 em diante. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos milagre, em teu nome não libertamos. Jesus vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Então a coisa mais importante e mais extraordinária na vida daquele homem, não era ele andar. A coisa mais extraordinária que tinha na vida daquele homem, era a salvação dele. A coisa mais extraordinária que tem na minha e na sua vida, é o que? É a nossa salvação. Porque mesmo que você for aleijado, e você seja salvo, quando você for para o céu, você não vai subir aleijado. O que é que Jesus diz? Se o teu olho te escandaliza, o que é que ele diz? É melhor que você arranque ele e lance aonde? Fora. Porque ele diz, é melhor você ir para o céu com um olho só, do que você ter os dois olhos e ir para onde? Se teu braço direito te escandaliza, o que é que a Bíblia diz? Arranca ele e joga fora. É melhor que você entre no céu sem nenhum braço, do que você ter os dois braços e ser lançado no inferno. Então a coisa mais extraordinária que nós temos na nossa vida é a nossa salvação. Por quê? A nossa salvação é extraordinária. Por quê? Porque desse mundo nós não vamos levar nada. Não pense que você vai levar carro. Não pense que você vai levar moto. Não pense que você vai levar casa. A coisa mais importante que você tem na sua vida é a sua salvação. Por isso que você tem que cuidar dela. Por isso que você tem que zelar dela. Jesus demonstrou para aquela multidão toda que estava ali, que o mais importante era a salvação daquele homem. Porque primeiro Jesus disse, perdoados estão o quê? Os teus pecados. Mas estava ali os escribas, que começaram a conjecturar, começaram a dizer, quem é ele? Esse homem está blasfemando, ele não pode perdoar pecados. Isso é, Jesus reconheceu no seu espírito que ele estava ranzoando de Jesus. Aí Jesus disse, porque ranzou nos corações de vocês. Qual é o mais fácil? É dizer, perdoados estão teus pecados, ou te dizer, levanta e anda. Porque primeiro Jesus salva. Porque primeiro Jesus, ele quer perdoar os seus pecados. Primeiro Jesus quer que você tenha a convicção da vossa salvação. Por isso que lá em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz, com sua boca confessar o Senhor Jesus, e no teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para toda justiça, mas com a tua boca faz confissão para a salvação. Ei, a coisa mais importante na minha e na sua vida é a salvação. Sabe por quê? Você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama seu irmão, você ama seu amigo, você ama sua amiga, e você tem um desejo
de você ter comunhão, ter intimidade com essa pessoa, não só aqui na terra, você vai ter de conduzir ela até Jesus, porque o que é que acontece? Essa pessoa ela só pode passar uma eternidade com você lá no céu, se ela for salva em Cristo Jesus. Então entenda, irmão, a coisa mais importante que eu e você tem nessa terra, não é o dinheiro, não é os bens materiais. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a nossa salvação. E é nós que temos que cuidar dela. Deus levantou eu e você nessa geração, não para deixar as pessoas para trás, mas conduzir as pessoas até Jesus. Então quando Jesus manda aquele homem, diz: levanta e anda, e pega o teu leite e vai para a tua casa. A Bíblia diz que aquele povo começou a glorificar a Deus. E imagine como é que ficou o coração daqueles 4 homens que decidem levar aquele homem até Jesus. Porque a minha maior alegria e a sua maior alegria deve ser quando você levar uma pessoa que precisa de libertação até Jesus e ele ser libertado. A maior alegria minha e sua é para ser quando você convida uma pessoa para ir para a igreja e ele aceita Jesus. Isso é para ser a sua alegria. Ei, Deus levantou eu e você nessa geração, não é para deixar as pessoas para trás, mas é para conduzir as pessoas até Jesus. E agora eu te digo, agora eu quero que você faça uma retrospectiva. O tempo que você está aqui, o tempo que você ouve a palavra, quantos anos você tem de convertido? Quantas pessoas você já trouxe? Quantas pessoas você já conduziu? Quantas pessoas você tem pregado? Quantas pessoas você já tem falado de Jesus? Qual o seu testemunho diante das pessoas que estão do seu lado? Porque tem pessoas, irmão, que precisam levar pessoas até Jesus. Mas se o testemunho, se a vida que essa pessoa está vivendo, se ela não comprovar o que você está pregando, o que você está anunciando, aquela pessoa olha para você e diz: oxe. E ele vai botar a culpa em Jesus. Ele vai dizer bem assim: oxe, que Jesus é esse? Ela quer me apresentar Jesus, mas vive nessa vida. Ela fala de Jesus para mim, mas fica mentindo. Ele quer me levar, ela quer me levar para a igreja, mas não tem testemunho. Ele fala do amor de Jesus para mim, mas não vive o que está pregando. Ei, irmão, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crêem no nome do Senhor. Então se você serve Jesus, tem que ter sinal, tem que ter testemunho, tem de ter transformação, tem de ter mudança, tem de ter obediência, tem de ter fidelidade. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o marido é ganho para Jesus pela mulher, através da pregação que ela prega, através da palavra que ela prega. Não, a Bíblia diz que a mulher, o marido é ganho pela mulher para Jesus, através do testemunho dela. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta viva do Senhor. As pessoas têm de olhar para mim e para você, eles precisam ver Cristo na minha e na sua vida. As pessoas só vão viver, as pessoas só vão entregar a vida a esse Jesus, se ele olhar para você que está andando para a igreja, que está ouvindo a palavra, e eles vê Cristo em você, eles vê transformação em você, ele vê mudança em você, ele vê sinceridade em você, ele vê fidelidade em você. Isso sim é o que vai transformar a vida das pessoas que você quer ganhar para Jesus. É você ter
ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, e preparar os teus lombos com a verdade, e estar calçado o santo evangelho da palavra. Isso é pregar e viver. É você pregar e as pessoas dizerem: esse aí eu conhecia mesmo. Esse aí eu conhecia mesmo, esse aí era terrível. Esse aí era um pudim de cachaça. Esse aí não podia ver uma lata batendo. Esse aí não podia ver duas pessoas, três pessoas conversando, que ele já pensava que era uma festa. Não podia bater numa lata que ele já queria estar dentro. Mas hoje eu conheço ele. Hoje é um homem de Deus. Hoje é uma mulher de Deus. E tem até outros que falam mal, irmão, porque não vai ter quem não fale, não. Se imagina, olhar para Jesus e falar de Jesus. Imagina olhar para Jesus e disser que Jesus estava endemoniado. Jesus expulsando o demônio das pessoas e ele disser: esse aí está endemoniado. Ele expulsa os demônios para Beelzebul. Imagina o que é que vão falar de mim e de você. Mas muitas vezes, irmão, quando o diabo ele tenta difamar um servo de Deus, que tem outro perto, que conhece seu testemunho, conhece sua vida: ei, você está completamente errado. Ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Então, irmão, nós temos de conduzir as pessoas para Jesus. Mas imagine, se aqueles 4 homens decidem levar aquele aleijado, e aqueles 4 homens tivessem a vida toda enrolada, a vida toda embagunçada, o que era que aquele aleijado ia dizer? Eu vou sair daqui, mas vocês, Deus o livre. Eu vou, mas vocês para algum canto, Deus o livre. O que é que ele ia fazer? Ele ia pular da cama e dizer: vocês querem ir, vá, mas eu não vou mais você não. Mas aqueles homens que conduziram aquele aleijado, eles tinham testemunho. Porque quando você tem Deus, irmão, as pessoas querem andar com você. Quando você tem presença, as pessoas querem estar com você. Quando as pessoas veem Jesus na sua vida, eles querem a presença. Ei, o que vai mudar essa geração? O que é que você tem de entender? O que vai mudar essa geração é a presença de Deus na minha e na sua vida. Eu não sei como é que você vai conduzir as pessoas daqui para frente para Jesus, mas eu quero te dizer: dá um jeito. Dá um jeito. Vamos dizer que aqui tem mais de 100 pessoas. Mas imagine, 100 pessoas. Se cada um, você está entendendo o que eu quero te dizer? Se cada uma pessoa dizer bem assim: esse ano eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para Jesus, 100 pessoas ganhando uma pessoa para Jesus cada um. O ano que vem tem 200 pessoas aqui. E se aquelas 200 ganhar mais uma pessoa para Jesus cada um, vai ter 400. E se você ganhar 2, vai dobrar. E se você tiver atitude, vai encher. E quanto mais você trabalha para o Senhor, mais você é honrado, mais você é abençoado. E sabe como é que nós somos conhecidos diante de Deus? Você lembra da figueira? Jesus ia para o templo e a Bíblia diz que Jesus passa e tinha uma figueira lá. E aquela figueira estava cheia de quê? De folha. Ela tinha fruto? Tinha fruto ela? Não tinha. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela... Quando eles voltam no outro dia de manhã, a Bíblia diz que a figueira estava seca. Sabe por quê, irmão? Porque ela só tinha folha. Ela estava demonstrando o que não era.
ela só tinha folha. Ela estava mostrando para as pessoas, para a sociedade, o que ela não era. Não é folhas, é fruto. E Deus levantou eu e você nessa geração, para que nós dê fruto. Para que nós dê fruto. Você diga assim: eu vou dar fruto. Eu vou gerar fruto. Eu vou abrir a Bíblia aqui para nós encerrarmos. João 15. João 15. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia diz: estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Aí versículo 5: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito. Dá muito o quê? Não é folha. Não é folha. É fruto, irmão. Mas você só dá fruto se você estiver na videira. Você só dá fruto se você estiver em Jesus. Então imagine, irmão. Não é folha, é fruto. E tem mais, veja bem: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser, que vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim será o quê? Meus discípulos. Então não é as folhas. Aquela figueira estava demonstrando para a sociedade, para o povo, que ela tinha muita folha, mas cadê os frutos? Então nós somos de uma geração, irmão, que não vamos deixar ninguém para trás. Nós estamos 21 dias de oração e jejum. Nós estamos 21 dias de oração e jejum clamando por multiplicação, pelas famílias, por toda a nação, por todos vocês. 11 horas da noite nós estamos de joelho no chão orando por vocês. E lá foi feito um grupo que tem mais de 1000 pessoas intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua família, para que nós dê fruto, para que nós enche esse lugar, para que nós ganhe vidas para Jesus, para que quando nós chegar lá no céu, que nós não chegue lá com folhas, mas que nós chegue com fruto. Para que nós chegue lá no céu, Jesus disse: servo bom e fiel, tu fosse fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Presbítero, mas dá trabalho cuidar. Dá trabalho, mas conduza. Presbítero, você não conhece a pessoa é difícil. Mas não desista. Presbítero, já tem 10 anos que eu estou lutando. Mas não desista. Presbítero, é porque você não conhece meu esposo. Mas não desista. Presbítero, você não conhece onde é que meu filho está. Ei, mas não desista. Presbítero, você não sabe como é que está o meu esposo, a vida dele. Ei, mas não desista. Não desista. Aqueles 4 homens, aquele aleijado não era irmão dele, não era parente deles, era amigo dele.
Então tem muitas pessoas que precisa você apresentar Jesus para ele. Tem muitas pessoas que você precisa dar o testemunho da sua vida para ele. Tem pessoas necessitando nesse momento que você apresente Jesus a ele. Isso. Não é você que tem de crescer, não. É Jesus que tem de crescer. Você só vai crescer quando você diminuir. Porque quando João Batista, ele estava pregando no deserto da Judéia, aí veio Jesus. Aí os discípulos de João Batista disseram: ei João, as pessoas estão seguindo ele agora. A maioria das pessoas estão seguindo Jesus. Aí João Batista disse: o necessário é que ele cresça e que eu diminua. O que você tem de entender na sua vida é que Jesus que tem de crescer na sua vida. O que você tem de entender é ele que tem de crescer na sua vida, não é você que tem de crescer mais do que ele. Então ouça esse louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É ele que tem de ser. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Alabraxou. E que diminua eu, para que Ele Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Você não foi levantado dessa geração para deixar ninguém para trás. Não desista. Não esqueça. Lembre das pessoas. Presbítero, mas já está bebendo, ei. Você não ficou para julgar, você ficou para levar as pessoas até Jesus. Presbítero, mas não quer, ei. Mas não desista, ora por ele, intercede por ele.
Presbítero, mas não quer mais nada não. Mas não desiste, continua orando por ele. Presbítero, você não sabe como eu cheguei aqui. Ei, pior estava a vida daquele aleijado, que não tinha mais expectativa de andar. Pior estava a situação daquele homem, irmão. E ele foi até Jesus. E quando ele foi até Jesus, ele recebeu a sua salvação. E ele, sabe, recebeu um milagre. Assim como Jesus não desiste de você, não desista das pessoas. Não desista dos seus filhos. Não desista do teu esposo. Não desista da tua esposa. Pessoas. Deus vai, de hoje em diante, Deus vai lhe enviar pessoas. Escuta o que eu estou te dizendo. De hoje em diante, Deus vai colocar pessoas do teu lado para você falar do amor de Deus para ele. Deus vai te colocar em lugares que você vai lá não para se amostrar, mas para você apresentar para essas pessoas o Deus que você serve. Os vizinhos vão querer ouvir, os vizinhos vão querer andar, os vizinhos vão querer escutar, os vizinhos vão testemunhar as coisas que Deus vai fazer na sua vida. E eles vão ver o testemunho, a mudança, a transformação na sua vida. E eles vão dizer: eu quero esse mesmo Deus. É isso que eu profetizo na sua vida. Nós somos da geração desses 4 homens que não desistiu. Desses 4 homens que levaram esse aleijado até a presença de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: se você tiver coragem e você dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu sou o teu instrumento, eu sou o teu canal, eu quero ser usado por ti, eu estou disponível. Então me usa, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.